Olá pessoal, bem-vindos ao canal e chega mais porque eu quero mostrar para vocês como saber tudo sobre PA usando apenas geometria. Isso é só para os fortes, porque quem criou esse método inusitado foi meu filho Victor, que há algumas semanas atrás me contou que sempre que ele empilhava círculos iguais, igualmente espaçados em linhas e colunas dentro de um triângulo retângulo, aparecia misteriosamente para ele algo muito parecido com a PA, e muitas vezes até a própria PA. Além disso, ele me garantiu que a área do triângulo era numericamente igual à quantidade de círculos colocada dentro dele. E como se não bastasse, ele me disse que a razão da PA também aparecia para ele de várias formas. Bom, então fiquei curioso e resolvi verificar se eu tinha razão. E por causa desse método irado, eu quase pirei. Mas, felizmente, para minha surpresa, eu não só consegui validar a teoria dele, como também extrair propriedades adicionais das PAs, que para mim foram surpreendentes, porque antes eu não conseguia enxergá-las. Ainda por cima, achei uma maneira muito simples de chegar à fórmula da soma da PA. E, conta vai, conta vem, também acabei percebendo uma curiosa relação entre essa fórmula e as operações de multiplicação em geral. Num certo ponto, comecei a desconfiar que uma PG não deixa de ser também uma PA disfarçada de PG. Então, achei melhor parar por aí, porque senão eu ia pirar de vez, pensando que tudo na vida é PA. Bom, tudo isso vocês vão ver neste vídeo da playlist Ciência no Dia a Dia do meu canal no YouTube, que também inclui uma aplicação prática dos teoremas. Meu nome é Mário Sandro e desde já convido vocês a comentarem o conteúdo do vídeo, inscreverem-se no canal e deixarem o seu like. Então, vamos lá, let's go, se partir! Para mostrar como uma progressão aritmética é interpretada geometricamente, eu vou partir de uma PA de razão 2, cujo primeiro termo é zero. E estou pintando círculos cinza de verde para representar os elementos da PA. Podemos imaginar cada um desses termos como um número, que indica uma posição, onde podemos colocar uma certa quantidade de objetos, no nosso caso círculos, que corresponde ao valor do termo da sequência. Por exemplo, na região que eu contornei, vemos que o terceiro termo da PA é 4, porque na posição 3 tem 4 círculos. Agora vamos traçar um contorno que limita a região onde estão os círculos. E olha aí, triângulo retângulo. Vamos calcular a área dele? Basta multiplicar a base, que é 6, pela altura, 10, e dividir o resultado por 2. Então a área deu 30. Que é exatamente o número de círculos verdes que estão no interior do triângulo. Curioso, né? O que tem a ver a área do triângulo retângulo com a quantidade de coisas que a gente consegue colocar dentro dele? Vou fazer isso de novo para outra PA, dessa vez de razão 3. E vamos calcular a área, que é base 5 vezes a altura 12 dividido por 2, que dá 30. De novo, a área do triângulo é igual ao número de círculos. Não me conformo. Vou fazer agora para uma de razão 4. E vamos de novo calcular a área do triângulo, que dessa vez é 4 vezes 12 dividido por 2, que é igual a 24. Caramba, não é que deu certo de novo? A área do triângulo deu 24 e o número de círculos também. Espera aí, deixa eu fazer agora para uma de razão 5. Novamente, vamos calcular a área, que dessa vez é base 3 vezes a altura 10
dividido por 2. Então a área deu 15. Não é possível. Mais uma vez a história se repete. A área do triângulo deu igual ao número de círculos dentro dele. Mas na prática a teoria é outra. Vou fazer agora um teste com moedas reais. E eu quero só ver o que acontece. Pessoal, essa é a primeira PA que eu mostrei para vocês. Ela tem 6 termos. Olha aqui, ó, de 1 a 6. O primeiro termo dela é 0, porque não temos nenhuma moeda aqui nessa posição. Mas aqui cabe uma, que inclusive eu usei para traçar o contorno do triângulo. O último termo dessa PA é 10, porque temos 10 moedas aqui na sexta posição. Ok? A razão das PAs que começam com 0 podem ser determinadas diretamente pelo número de termos que está na segunda posição. No caso aqui, 2. Temos 2 moedas. Uma vez que a razão é dada pela diferença entre 2 termos vizinhos, o maior menos o menor. A área desse triângulo, que inclusive é retângulo, apesar de não aparecer bem assim no vídeo por causa do posicionamento da câmera, é dada pela multiplicação da base, que é 6, vezes a altura 10 dividido por 2, que dá 30, e que é a soma dessa PA. Portanto, o número de moedas que temos dentro do triângulo é também 30. Alguém poderia me perguntar, e se eu partir do triângulo e colocar as moedas depois, será que eu obtenho a mesma PA? Vou mostrar para vocês que sim. Olha o que acontece se eu tento colocar alguma moeda a mais dentro do triângulo. Apenas na primeira posição, que tem que ser 0, que não tem que ter nenhuma moeda mesmo, porque o primeiro termo da PA é 0. Nas demais, eu não consigo inserir uma moeda totalmente para o interior do triângulo. Tá vendo? Aqui nessa posição, aqui nessa também, sempre sobra um pedacinho para fora. Tá vendo? Aqui, próximo ao vértice superior do triângulo, eu não consigo inserir a moeda para dentro do triângulo. Isso não pode acontecer. Ok? Então, vejam, através de um experimento tão simples como esse, eu consegui mostrar para vocês o que havia mostrado antes na tela do computador através de desenhos. Até agora, vimos que a representação gráfica de uma PA que começa com 0 tem a geometria de um triângulo retângulo e que a razão da PA é o valor de seu segundo termo, ou seja, o primeiro termo diferente de 0, que no nosso exemplo é 2. Vamos ver agora uma outra forma de determinar a razão da PA, que vai ser útil nos casos em que não conhecemos os valores de nenhum par de termos vizinhos. Nas progressões aritméticas, os valores dos termos crescem ou decrescem sucessivamente de forma linear, ou seja, para obtermos o próximo termo, somamos sempre um valor constante ao anterior. Esse valor é chamado de razão, como no nosso exemplo, onde os termos vão crescendo de 2 em 2. Sendo assim, numa PA, todos os termos são igualmente espaçados e o número de espaços é igual ao número de termos menos 1. Para entender isso rapidamente, basta pensar no segmento de reta, que representa, por exemplo, uma trajetória qualquer. Os pontos que definem o tamanho da reta são o primeiro e o último. Portanto, temos inicialmente 2 pontos. Se destacarmos um ponto a mais no segmento, ele vai ficar com 3 pontos e 2 partes. E assim sucessivamente, ou seja, o número de partes é igual ao número de pontos menos 1. Vejam, por exemplo, a nossa PA de razão 2. Ela tem 6 termos e 5 espaços iguais, que são equivalentes à razão da PA. Sendo assim, para achar o sexto termo, basta multiplicar a razão por 5 e somar com o primeiro termo, que é 0. Ou seja, a 6 vai ser igual ao primeiro termo, mais a razão vezes o número de termos menos 1. Ou seja, 5 vezes a razão, que é 2. Isso aqui vai dar igual a 10. Sendo assim, podemos seguramente escrever uma fórmula geral que relaciona os termos de uma PA, que é AN igual a A1 mais
n menos 1 vezes r. E vamos chamar essa equação de equação 1. Já que as PAs podem ser representadas por triângulos retângulos, vamos ver se os triângulos retângulos podem ser representados por PAs. Na experiência que fizemos com as moedas, vimos que a PA formada com elas está associada a um único triângulo, que por sua vez não pode conter um número superior de moedas, e assim formar uma outra estrutura qualquer. Portanto, para as mesmas moedas, a área do triângulo vai ser sempre igual ao número máximo de moedas que cabe dentro dele. E se não houver espaços entre as moedas, elas irão formar a figura de uma PA, semelhante à que temos aqui. Agora me surgiu uma dúvida, será que um triângulo pode mudar de área sem mudar de tamanho? Pessoal, pensa um pouco. Claro que pode, né? Por exemplo, uma coisa é uma área em metros quadrados e outra é a mesma área em centímetros quadrados. Na prática, como eu mudaria de forma simples a área do triângulo das moedas? Bastaria colocar nele moedas menores, por exemplo, com a metade do diâmetro. E, nesse caso, a área seria multiplicada por 4. Mas será que fazendo isso eu conseguiria formar uma PA que cabe nesse triângulo? Teoricamente sim, pois a fórmula da área de um triângulo, que é base vezes altura sobre 2, é idêntica da soma de uma PA cujo primeiro termo é zero, que é Sn igual a n vezes An sobre 2, onde n é o número de termos da PA e An é o valor de seu último termo. No exemplo anterior, reduzindo o diâmetro das moedas pela metade, o número de termos da PA aumentará de 6 para 12, o último termo de 10 para 20 e a soma de 30 para 120. Teremos, portanto, uma nova PA, cuja razão, de acordo com a equação 1, será 20 dividido por 5, que é igual a 4. No nosso caso, como a sequência começa por 0, a razão é o número de moedas correspondente ao segundo termo da PA. Observem que podemos também achar o valor da razão observando os círculos distribuídos ao longo da hipotenusa do triângulo, que aparecem a cada duas linhas. Vamos agora para mais um exemplo. Dessa vez vamos explorar ao máximo a área que temos disponível para desenhar o triângulo e escolher esse aqui, ó. Agora vamos encher o triângulo de círculos verdes, como fizemos antes, lembrando que nenhum deles pode ultrapassar os limites do triângulo. Por último, vamos contar os círculos. Bom, deu 84. Será que esse número é o mesmo que o da área do triângulo, que nesse caso tem base 14 e altura 12? Vamos ver. Fazendo a conta base vezes altura sobre 2, temos que o resultado é 84. Aparentemente, essa distribuição de círculos verdes é realmente uma PA. Vamos agora calcular a razão dessa PA usando o mesmo procedimento que aplicamos antes para a PA de razão 2. Como o primeiro termo dessa PA é zero, ou seja, a primeira posição do triângulo está sem nenhum círculo, a razão equivale ao número de círculos que está na segunda posição, que aparentemente é 1 ou próximo de 1. Dividindo a altura do triângulo pelo o número de termos menos 1, nós teremos que a razão é igual a aproximadamente 0,92, que é um resultado relativamente próximo de 1. Novamente chegamos a uma PA a partir de um triângulo, só que dessa vez envolvendo termos fracionários. Agora vamos ver o que acontece se o primeiro termo da PA for diferente de zero. Como exemplo, vamos plotar o gráfico da PA 2468. E vejam só a figura que se formou, um trapézio retângulo, que pode ser desmembrado num retângulo com um triângulo retângulo em cima dele.
A área do retângulo é sua base vezes a altura, que aqui é 4 a base vezes 2, que é a altura, que vai dar 8. E a do triângulo, como já vimos, vai ser base vezes a altura sobre 2, que é 4 vezes, a altura é 8 menos 2, que vai dar 6, dividido por 2, que vai dar 12. Portanto, a área do trapézio vai ser a soma das duas áreas, 8 mais 12, que é igual a 20. Agora vamos identificar o primeiro e o último termo da PA aqui no gráfico. Então, o primeiro vai estar na linha 2, vamos chamar de A1. E o último vai estar na linha 8, vamos chamar de AN. Esses termos estão associados às bases do trapézio. O A1, a base menor, e o AN, a base maior. E a altura vai estar associada ao número de termos. Portanto, de uma forma geral, nós temos que a área do retângulo é igual à base, que é N, vezes a altura, que é A1. E a área do triângulo é igual à base, que é N, vezes a altura, que é AN menos A1, dividido por 2. Portanto, a área do trapézio vai ser N multiplicado por A1 mais AN, dividido por 2, menos A1 dividido por 2. E isso vai ser igual a N multiplicado por A1 menos A1 sobre 2 é A1 sobre 2, e aqui vai AN. E essa é a conhecida fórmula da soma de uma PA. A título de comparação, podemos escrever também a fórmula do trapézio, que é igual a base menor mais base maior sobre 2 vezes a altura. A equação 2 mostra que a soma de nossa PA também pode ser representada pela soma das áreas de dois triângulos, como podemos verificar através da figura aqui na tela, que mostra que a soma das áreas dos dois triângulos é igual à área do trapézio, que é 20. Porém, é importante notar que, no caso da soma da PA ser representada por dois triângulos, cada um deles representa uma PA diferente, com razão diferente em relação às demais. Bom, pessoal, vimos como chegar à equação da soma da PA através de análises geométricas. As PAs com razão ou termos negativos obedecem a essa mesma equação, o que pode ser verificado usando-se o mesmo tipo de análise. A única diferença é que teremos também que fazer subtração de áreas envolvendo essas formas geométricas. Deixo isso para vocês como exercício. Ok? Então, no próximo vídeo, estudaremos as PAs sob o ponto de vista algébrico. Por enquanto é só. E, por favor, vamos continuar apoiando o canal, comentando o conteúdo do vídeo, inscrevendo-se e deixando seu like. E até o próximo vídeo. Obrigado.